Bom, então estamos no ar. Já estamos no ar? Estamos no ar. Estamos no ar. Legal. O som Quem tá bom? aparecendo? Cara, para mim tá ótimo. Então vamos em frente. Para mim tá ótimo. Até quem tiver aí o WhatsApp aí, quer mandar para a gente aí para dizer se está bom o som aí, mande. Som, imagem, para mim tá ótimo. Vai ter chat, vai ter coisa falando aqui, pessoal falando? Vai ter umas comentáriozinhos. Vai aparecer. Beleza. Muito bem, então. Deixa eu só confirmar aqui com a galera se está. Tá melhor aqui. Pedir para o Luiz, que está aqui com a gente escondido, se ele está conseguindo visualizar aí. Se está tudo certo. Tudo certo. Acho que o som melhorou. Estamos no ar. Beleza. Tá beleza. A posição então, tá boa. Muito obrigado pela sua presença. Né? Depois de tanto tempo, né? Só uma pandemia para a gente criar vergonha e se falar, né? Que vergonha. Eu te mandei os detalhes, né? 11 anos, né? Até para a turma que tá aí assistindo, né? Agradecer a presença de todo mundo aí e falar que eu conheci o Dado já faz uns bons aninhos, né? A gente fez uma palestra aqui e legal é que a gente hoje está fazendo um evento feito pela administração da Católica. Foi mesmo? E a administração da Católica em 2009 trouxe o Dado aqui a Pelotas e a gente lotou o Guarani. 2009? Foi 2009? 2009. Sabe por que eu estou em dúvida? Porque eu terminei o doutorado em 2000. Ah, não, 6, tá? Foi 2009. 2009. Tá. 2009, sim. 1.200 pessoas no Teatro Guarani. Foi uma loucura aquilo. Coisa louca. Eu me lembro quando chegou no teatro, ficou apavorado e perguntasse para mim se eu ia botar uma corda no meio das cadeiras ali, porque só ia ter gente das 5 primeiras fileiras. E, cara, lotou. 1.200 pessoas? Lotou, 1.200 pessoas. E depois, não sei se te lembra, a gente fez um tour. Pelotas, Rio Grande e São Lourenço. Lembro. Até no clube. Tu dirigindo. Isso. Então tá. Tia, primeiro, obrigado aí, né? Acho que é um novo momento que a gente conversa, né? Hoje tu tá aí depois do Galvão Bueno e do como é que é o nome daquele da FIFA? Que era presidente da FIFA, como é que era? O Avelange. Eu acho que tu é o cara que mais viaja no Brasil, né? Cara, foi, né? Foi. Até antes da pandemia. Antes da pandemia. Não, eu cara, estás em casa. Sim, mas eu vou te dizer, eu me adapto. Eu me esqueci de ligar aqui só um pouquinho. Eu vou nos gravar, tá? Só um minuto. Tá. Pronto. Começou. Não, O que tu perguntou? Me perdi. Eu perguntei se tu tá em casa. Se agora, da pandemia, existe trancar em casa. Em casa, eu me adapto bem, cara. Eu me adapto rápido. Eu reajo, eu descobri, eu conheci uma coisa legal, conhece-te a ti mesmo, né? Aquela coisa, o oráculo de Delfos, né? E eu descobri que eu, diante de pequenos e médios problemas, eu fico desesperado, porque eu sou perfeccionista e eu sofro. E diante de problemas gigantescos, como um tsunami, uma pandemia, eu fico frio. Então, quando tudo desaba, eu faço o papel do Harvey Keitel no Pulp Fiction, sabe? Os caras explodiram o cérebro do cara dentro do carro, aí ele chega de smoke, assim, arrumando a botadura. Não, vamos lá, faz aqui, fica quieta. E eu sou assim, eu fico frio. Quando veio a pandemia, eu disse que acabou o meu negócio, né? Porque a minha única fonte de renda hoje eram palestras presenciais. Ano passado eu estava fazendo lives aos domingos para me treinar, porque eu, com toda a calma do mundo, este primeiro semestre eu terminaria lançando algumas coisas online. Mas assim, tudo com parcimônia, testando direitinho, porque eu vivia de palco, né? De público. Sim. E quando eu vi, eu fiquei... Cancelaram um monte de eventos, cancelaram um monte de palestras, eu tive que devolver dinheiro de uma das palestras, e eu digo assim, bom, o problema é tão grande que não dá nem para se preocupar, né? Vamos ficar frio. E eu já me refiz.
E é uma área que, se o cara não se reinventa, talvez seja uma das que mais vai demorar para voltar, né, Dado? Não, talvez não, vai ser. Eu tenho certeza disso. Eu me preparei, eu até fiz. Não foi brincadeira, o pessoal achou que era jogo de palavras, coisa da minha época de publicitário lá de trás, assim. Eu decretei que 1º de junho foi o primeiro do ano para mim. Tá? Então, assim, 2019 foi até 31 de maio. Covid-19 não é por. O 19 não é por 2019, tá? É por outras razões. Mas a gente fala Covid-19, daí um dia eu estava olhando e digo assim, cara, Covid-19 não é do 2020, é de 2019. Então eu tenho que começar o meu 2020, porque o 2020 não começou, né? Sim. E eu disse, mas 7 meses para o ano é muito pouco. Então o que eu fiz? Na minha cabeça, eu roubei janeiro e fevereiro do ano que vem e botei nesse ano, tá? Então eu começo em 1º de junho e termino em 28 de fevereiro. É um bom tempo, são 9 meses. Dá para fazer um ano em 9 meses. Aí o ano que vem vai ter 10 meses, começa em 1º de março, entendeu? 2022 vai ter 12 meses. E eu passei a sofrer menos, porque aí eu digo assim, bom, então agora metas possíveis para este ano, a partir de junho. E estou indo atrás das metas possíveis, porque se eu ficar dizendo, como seria bom se eu estivesse viajando bastante, dando bastante palestra, não, esquece. E eu não espero nenhuma palestra presencial até 28 de fevereiro, tá? Tudo que vier a partir de 28, até 28 de fevereiro, para mim, é lucro. E vai para uma conta viagem. Eu tenho que me sustentar por aqui, ó. Aqui, ó. Pelo online. Quantos tu cancelou? Não quero nem te falar. Senão eu choro. Cara, assim, ó, tem uma das tuas... Por isso que não dá para se preocupar, entendeu? O dano é tão grande que esquece, cara. Esquece. Distrai. Tem uma das tuas inúmeras... Se uma ou duas, eu me arrancaria os cabelos, entendeu? Até porque é uma novidade para ti, né? Uma das tuas inúmeras frases aí que tu fala bastante, mas a que mais talvez tenha te marcado e até se perpetuou no teu livro foi a questão que o mundo tinha mudado bem na tua vez, né? Pois é. Agora mudou de uma forma absurda, né? Era a vez de quem agora? Não, e é legal, porque o mundo mudou bem na minha vez, eu falo há quase 10 anos já, tá? E o livro eu escrevi há 6 anos. E é um bordão que me acompanhou, e até foi um período que foi meio ruim, assim, porque as pessoas dizem assim, eu já vi a palestra do Dado. Eu digo, não, as minhas palestras sempre estão atuais, mas ficou tão marcado, o mundo mudou bem na minha vez. E aí, cara, eu já tinha feito uma palestra que eu já vinha apresentando ela, mas com vários nomes, mas que o conceito era que... E agora, né? Agora que a gente já se acostumou com essa mudança do mundo, tô falando antes da pandemia, tá? Abstrai, assim, antes da pandemia, tá? E eu dizia, como é que eu vou chamar essa palestra, né? Essa continuação? E aí o pessoal da Gramado Summit, que é um evento que está crescendo com uma rapidez absurda, a primeira live durante a pandemia foi o pessoal da Gramado Summit me convidou para participar. Então foi na primeira semana, final da primeira semana, assim, 20 e poucos de março. E eu dei o briefing para eles e eles deram um título para a palestra que eu disse, para a live, que eu digo, putz, cara, resolvi meu problema da palestra, do próximo livro, das lives, que é o seguinte, agora não é o mundo que mudou bem na minha vez, é o futuro. O futuro mudou bem na minha vez, porque a gente estava se acostumando com uma ideia de futuro já. O futuro, não Blade Runner ou Matrix, assim, o futuro até 2024, 2025, a gente achava que estava preparado, assim, inteligência artificial, robô, né, digitalização, né, transformação digital, e e-commerce, né, e um monte de discussões correlatas, o futuro do trabalho, os empregos, blá, blá, blá. A gente está acostumado já com esse futuro próximo. E agora, pimba, tia, acabou, a gente tem que refazer até a nossa visão de futuro. Eu acho isso saudável, a gente, tirando os mortos e os falidos, né? Porque muita gente vai morrer, muita gente vai falir. Isso é muito triste, eu acho que a gente tem que cuidar disso. Nós, we the people, nós, a sociedade, nós temos que cuidar disso. Nós não podemos deixar para alguém cuidar. Se a gente não cuidar, todos nós vamos passar maus bocados por mais tempo. Acho que se a gente se ajudar, a gente vai sair dessa melhor. Mas, assim, tirando essas mazelas, talvez a gente olhe lá daqui
20 anos para trás e diz assim, pô, a gente criou uma casca lá na pandemia, uma casca, que agora nada me derruba, entendeu? Que nem o plano Collor, por exemplo, eu me ferrei mais no plano Collor do que agora. Então, as pessoas dizem, meu Deus, a pandemia. Eu disse, cara, a pandemia foi o que o plano Collor fez comigo. A pandemia eu tava, sei lá, mais velho, mais flexível. Né? Haste flexível, mais flexível. Cara, a gente cometeu uma gafe. Qual gafe? Tem gente perguntando aqui com que tu trabalha, cara. Eu não falei, né? Eu já passo da ideia que tu é uma celebridade. Com que celebridade? Onde é que tu trabalha? Com que tu trabalha? Então, eu até posso falar, mas depois tu complementa, tá? Não, mas na verdade, o aonde já faz 15 anos que não tem o aonde. Aonde é verdade. Não, mas acho que é com o que tu trabalha e tal. Bom, na verdade, tu foi consultor, vai dar tempo, que eu sei. Fosse publicitário. Marqueteiro, consultor. Fosse professor. Né? Sim. E hoje tu pode dizer que tu é palestrante, tu é escritor. Né? E o importante, né, cara, que eu acho que é o que te diferencia, assim, o que a gente sempre falou, que a gente era parecido na forma de pensar, que é o fato de tu ter feito doutorado em comunicação e não estar falando as coisas porque tu acha, né, mas porque tu realmente pesquisa. Por isso que tu sempre, quando tu te apresenta como pesquisador, ou seja, alguém que avalia comportamento de consumo, alguém que sabe como avaliar, quais são as ferramentas, enfim. Né? Então, hoje tu tem a tua, como tu disse, não é onde tu trabalha, mas com o que tu trabalha, que é com o comportamento e com toda essa análise que tu faz de mercado para que tu possa falar nas tuas palestras o que realmente tu enxerga e o que tu te preparou para poder enxergar, né? E assim, não tem nada de futurismo, tá? Nada contra, mas assim, se eu pesquisei, por exemplo, a geração Z desde o início, a pesquisa de geração Z, nascida neste século, no finalzinho do século passado, desde que nasceu. Então, lá por 2005, 2006, eu comecei a dizer, tem um tipo de gente diferente aí, eles são feitos de outro material. Pô, isso eu devo ter falado lá da nossa palestra de 2009. A palestra chamou essa palestra Reaprender a Trabalhar. Eu me lembro de dizer, olha, eles são de outra galáxia. Eles vão se comportar diferente. Eles não vão trabalhar em lugares assim verticais, eles vão trabalhar em lugares horizontais. E todo mundo fazia assim, agora que está acontecendo isso, algumas pessoas dizem assim, gênio? Que gênio nada, que é pesquisa. Não tem nada de brilhante. Tem de constatar, entrevistar, refletir, né? Produzir e entregar. E falar. É isso. Cara, e essas mudanças que ocorreram, né, desde dessa entrada da geração Z no mercado de trabalho, que eles começaram realmente a ser potencialmente consumistas ou economicamente ativos, como queiram dizer. Não, consumidores. Ou economicamente ativos. Essa situação toda deu uma mexida tão grande nessa questão de comportamento que começou a brotar um monte de profissão, né, cara? Esse dia eu estava vendo uma live tua e comentando sobre a questão dos coaches de vida, dos life coaches e tal. Cara. Tu acha que essa mudança toda, essa parafernália toda fez com que se criasse algumas profissões de gente que vem para salvar a vida dos outros e os outros, numa carência braba, vão lá e se atiram nesse negócio? Sim. E não dá para brigar contra isso. Eu vou te dizer o seguinte, é que nem quando a gente tem uma doença grave, né? Primeiro é a rejeição, né? Depois é um sofrimento, né? Depois é se acostumar com a ideia e lutar para, né? Para vencer a doença. É uma praga, tá? É uma praga, pessoas sem nenhuma base, nenhuma formação, se apresentarem nas redes sociais com milhares e milhares e milhões de seguidores, dando dicas óbvias, né? Que está nos livrinhos de frases, mas que o nível de carência é tão absurdo, e aí é que está o mérito dessas pessoas, por isso que não dá para odiar. Elas têm o canal que eu não tenho, tá? Eu tenho 25 mil seguidores numa rede, 20 na outra, 15 na outra, somado dá 50 mil seguidores, 60. Como é que eu vou reclamar de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, que faz assim, e fecha um curso com 3 mil pessoas assim? Pô, o cara tem um canal, cara. Então aí tu vai lá para o McLuhan, vamos para a teoria de comunicação, o meio é a mensagem. Porque o cara, ou a cara, ou seja o que for, aquela entidade, aquela coisa que está falando, aquela pessoa,
Se ela falar, agora todo mundo tem que se vestir de roxo, é isso, é a salvação, todo mundo de roxo. Mas, cara, existe um flanco para isso, né? As redes sociais criaram esse mercado, então eu não posso ir contra. Eu até confesso para ti que eu já estou me metendo nesse meio aí, sabe? Mérito os caras têm, né? Mérito, cara. Um nicho de mercado. Né? Às vezes eu me dou umas chicotadas. Por que eu subestimei o Instagram e o Stories? Eu achei que o Stories era uma papagaiada no início. E de repente se montou um negócio de milhões. Passa milhões pelo Insta, né? Passa milhões. Porque viram as masterclasses, os cursos. E eu digo, eu estou atrasado, mas não importa que eu esteja entrando atrasado, eu vou entrar atrasado com 3 coisas que os caras mais gritam, né? Autoridade, reputação e conteúdo. Tudo que os cursos de seja alguém na internet dizem, você tem que ter autoridade, reputação e conteúdo. Pô, isso eu já tenho, eu não tenho seguidores, então eu estou em busca dos seguidores. Né? Vamos em busca. Sem reclamar, tá? Sem reclamar. Não, claro. Acho que tem espaço para todo mundo e as mensagens e o teor das mensagens, eles têm um foco, né? Eles têm um foco. E realmente, o público tem cada vez mais, né? Sabe aquela pessoa que toca melhor do que as pessoas famosas e que as pessoas famosas assim, não, melhor guitarrista que eu conheço, aquela melhor bateria que eu conheço, aquela melhor vocal que eu conheço, mas se as pessoas não são mega famosas, são conhecidas no seu bairro ou na sua cidade, é esse caso aí. Entendeu? Eu me sinto... Assim, a Paula Fernandes, que ela cantava num barzinho e o Vitor e Léo, a dupla passou na frente, olharam assim, disse, canta bem essa guria, pegaram e ela virou Paula Fernandes. Pô, eu sou Paula Fernandes, cara, tocando no barzinho, tô louco que alguém me descubra. Mas tem gente perguntando qual é o mérito que eu disse, né? Na verdade, o mérito é quando tu programa uma coisa, tipo, tu te objetivo para uma coisa e tu chega nessa coisa, né? Tu chega, tu tem que ter esse objetivo. E tu alcança, a gente não pode negar. Seguindo essa questão de comunicação, eu queria te perguntar um negócio. Antes da gente entrar no ar, a gente estava falando da tua trajetória, né, rapidamente, e a tua trajetória publicitária tem um ponto bem bacana, que é quando tu tivesse a oportunidade de trabalhar com o Nizam Guanais, né? Muita gente está conhecendo o Nizam agora na pandemia, por causa dessa história de trabalho que ele vem fazendo lives e tal, apesar dele hoje ainda ter uma empresa, não mais o grupo, mas ter uma empresa e atender alguns grandes clientes, mas talvez esteja entre os 2 grandes nomes da publicidade brasileira da história, né? Se tu tivesse a possibilidade de trabalhar com ele. Na entrevista que o Nizam deu para a CNN essa semana, tem um momento que ele conta que ele faz um samba, que ele fez um samba sobre o Covid, e aí ele diz assim, que Covid, essa merda mata. E aí ele fala que ele usa um palavrão, tá? Porque ele acha que o brasileiro precisa ser impactado para se lembrar sempre disso. Tu acha que é mais ou menos assim? Pode não acreditar no que eu vou falar, tá? Eu, para vender o meu conceito de digeriatria, em 2009 que eu criei o conceito, tá? Em 2012 eu gravei um funk, tá? Um hip hop, né? Que eu gosto mais de hip hop de funk. Um hip hop chamado Digeriatria, tá no YouTube, bota lá. Digeriatria da dicionário de hip hop. E eu estava escrevendo uma balada sertaneja, tá? Sobre a pandemia. Mas o Nizam foi muito mais rápido, porque ele tem que tirar o chapéu. E aí não, esquece. Acho que ele é brilhante, tá? Ele é brilhante. Ele é um ponto fora da curva. E assim, ó, e eu conheci o Nizam no auge, né? Antes do auge. No primeiro auge. Ele teve o primeiro auge sendo o melhor da W Brasil, né? Ele era o melhor redator da W Brasil, um dos melhores comerciais de toda a história, aquele do Hitler, que vai abrindo da Folha de São Paulo. Aquele é um comercial que é da W Brasil, mas foi criado pelo Nizam, né? E o Nizam me achou aqui em Porto Alegre e me levou para a Bahia, antes da DM9 São Paulo, né? Existia DM9 na Bahia, que era do Duda Mendonça, DM, né? E o 9 era o número que o Duda mais gostava. Simples. E eu trabalhei com o Duda Mendonça e o Nizam juntos na Bahia. E depois fui montar a DM9 São Paulo com o Nizam. E estava te dizendo, quem cedia uma sala para a gente usar como ponto de apoio para prospectar clientes, na época de São Paulo, era a W. Então eu tive ainda a sorte. Ó, isso é... Ó, tá? Deus ajuda os esforçados, mas tem que ter sorte na vida. Certo. E eu
puta, a gente ficava na W, sediado na W, via passar o Washington, falando Washington, depois, pá, convivi com o Duda Mendonça e o Washington Nizam na mesma época, cara, no auge deles, né? Uma coisa... E aí, sabe o Marcelo do Real Madrid? Sei. Era eu. Não, era o Cristiano Ronaldo, mas estava ali. O Cristiano Ronaldo estava lá, mas não era tu. Não era o Cristiano Ronaldo, mas era o Marcelo, estava ali, passava a bola, fazia um golzinho. E aí, há uns poucos anos atrás, sei lá, agora tu vai me dizer quantos, tu resolveu ser estagiário de novo. Sim, mas ano passado. Ano passado. Eu estava dizendo isso. Mas atenção, não é o estágio do Robert De Niro, não é o filme Senhor Estagiário, tá? Eu fiz um estágio igual aqueles 2 quarentões que foram estagiar no Google, no filme Os Estagiários. Já viu aquele filme? Eu tive a experiência daqueles caras, assim, que é uma experiência de ser chefiado por uma menina de 23 anos que comanda 20 programadores que têm até 35 anos de idade, tá? Ter 2 chefes de 20 e poucos anos que eram estagiários, mas eram os meus chefes, porque eles eram estagiários há mais tempo. Então, assim, eu tive essa experiência, não a experiência do velho engravatado que falar... E é uma experiência... e tá aqui, ó, foi na Forol, ó. Foi na Forol, tá? Forol. Que é um hub de alta tecnologia que tem tudo, tem fintech, tem empresa de big data, empresa de eventos. E, cara, chegava em casa, assim, todos os dias que eu não estava fora de Porto Alegre, que eu não estava palestrando, eu tava dentro da Farol. Eu chegava em casa, assim, de noite, com umas olheiras, assim, a minha mulher olhava para mim e disse assim, cara, tu vai morrer. Eu digo, não, é que é muita informação, cara. Olha, o quantum de conhecimento que eu adquiri entre outubro e novembro do ano passado, concentrado, foi um pós-graduação, cara. Não digo que foi um mestrado, tá? Mas se eu ficar 6 meses, era um mestrado. Eu fiquei 2 meses. E muito legal. E eu vou voltar, tá? Eu já disse, eu vou voltar. E o mais legal é que depois disso, eu dei palestra em 2 empresas de alta tecnologia que me convidaram para eu ser estagiário dela. Está disputado. Que honra! Muito legal. Cara, um negócio que criaram agora nesse meio de pandemia e que eu já vi tu comentando que tu não concorda muito é esse termo do novo normal. Fala um pouco sobre isso. O que tu tem contra o novo normal, o termo? Bom, primeiro que o termo não é novo e as pessoas acham que descobriram agora, tá? Na época pós-plano Collor já falavam no normal, na época plano cruzado falaram no normal, na época do bug do milênio falaram no normal, na época de tudo falaram. Então, assim, resgataram um termo que já era falado em outras épocas. E aí, cara, eu vou te dizer, a gente estava falando, né, problema, que eu reajo assim, né, problema grande, problema pequeno e problema médio, eu fico horrorizado, tá? Mas problema grande, eu fico frio. E quando deu problemão, que eu vi, disse, bom, vou perder todos os meus trabalhos, porque eu vivia, né? Eu já falo, eu falo assim, ó, na época que eu dava palestra presencial, já faz tanto tempo, são 100 dias, né? Mas já faz tanto tempo. Para o ritmo que tu levava para palestra. Para o ritmo que tu levava para palestra, deve fazer uma eternidade. Né? Sim, uma eternidade. E aí é o seguinte, eu disse, cara, eu tenho que ser, eu não posso sair fazendo coisa, eu tenho que olhar, né? Eu fiquei olhando, sabe? Fiquei observando. E aí, com 2 semanas, eu escrevi novo normal. E o pior, cara, isso que a gente tava falando no início, agora eu vou falar um pouco mal, tá? Gente, com 1 semana de pandemia, 1 semana de confinamento, vamos falar assim de 20 e poucos de março, tá? Já tinha curso, você depois da pandemia, sua empresa depois da pandemia, disse assim, mas vem cá, como é que o cara já tem certeza agora, se a gente não tem certeza nem agora? Como é que o cara já tem certeza? E aí eu digo assim, cara, nós não vamos para o novo normal. E nós também não vamos para uma coisa anormal. Nós vamos para uma coisa diferente. E eu digo, como é que eu vou dizer isso me apropriando desse conceito aí do novo normal? E aí eu escrevi um artigo no LinkedIn com 2 semanas de pandemia, meio que desmistificando isso aí, diz assim, é o novo normal, entendeu? A palavra não é anormal, é normal. Que pode ser normal, de acordo com a base que a gente se... Só tem uma coisa que é certa, vai ser diferente. Está sendo diferente, e vou te dizer, nós já nos acostumamos
com essa lenga-lenga, né? A gente já se acostumou, já não dói mais a lenga-lenga. A gente sabe que vai ser assim, uma semana a gente vai conseguir superar, outra semana a gente vai se deprimir, outra semana a gente vai conseguir, sabe? É uma montanha-russa, entendeu? Então, assim, não tem novo normal, nem terá. Sabe que quando eu trabalho as consultorias para o Sebrae lançou agora um programa de recuperação empresarial. Sensacional. Hã? Sensacional. E está subsidiando 80% desse programa para as empresas, né? E às vezes a gente conversa com o cliente na primeira visita, né, que é a visita remota, o cliente lá no meio da conversa diz assim para ti, tá, e como é que vai ser quando acabar? Eu não tenho ideia. Tenho uma ideia, não sei como é que vai acabar, quanto mais como é que vai ser. Então, nesse mesmo ritmo, tu recebe, eu recebi agora 2 convites que eu na conversa, e não tenho vergonha de dizer na conversa, eu mudei o contexto do evento, que é uma capacitação para 2 lojas aqui de Pelotas, que os caras queriam que eu falasse sobre o que seria pós-pandemia. Eu digo, eu não sei. Né? O que eu posso ajudar é como é que a gente pode trabalhar agora, com tudo que está aparecendo agora e com o cenário que está acontecendo agora. Mas lá na frente, não há como. E está cheio de gente dizendo naqueles exercícios de futurologia de que lá na frente nós temos que ter isso, temos que ter aquilo. Só que o lá na frente, se tu perguntar para o cara, ele não sabe dizer qual é o lá na frente, se daqui a 1 mês, 3 meses, 1 ano, ou sei lá quando. Né? Eu fiz essa maldade no particular, não fiz em público, mas eu fiz essa maldade no particular. Uma pessoa que eu conheço, que eu respeito, mas que tá cheio de certezas, né? E eu disse, tá, quando é que começa essa parte aí que tu tá falando? Né? É novembro? É setembro? É janeiro? Ah, veja bem, cara, não pode ter certeza agora. Tem que ter pergunta, tem que ter dúvida. Não tem como. Vamos falar um pouquinho mais de comunicação. Tá. Olha só. Mas depois a gente volta para falar disso aqui, tá? Tá parecendo normal ou tá parecendo invertido para ti? Não, tá parecendo normal. Tá parecendo normal. Tá? Olha só, eu vou te fazer uma pergunta baseada em comunicação, mas também focando na ideia da geração Z. A gente passou por um tempo que a gente via as empresas comunicando para as crianças, por exemplo, focando naquela ideia dos pais, né, que se sensibilizariam emocionalmente com a criança e tal, e comprariam produtos para as crianças. Depois a gente passou para um momento em que a criança, a propaganda era feita dentro da linguagem da criança, e a criança entendia aquilo e chegava para os pais e convencia, influenciava os pais a comprarem. Agora tu está vendo uma criança que ela comanda muito a compra dos pais. Tá? Então, a propaganda é focada nela, a comunicação é focada nela, a mensagem é focada nessa criança, porque ela conhece muitos assuntos, tá, que os pais não conhecem. Tá? A gente, eu que estou em sala de aula, e tu que tanto tempo tivesse, e seguidamente está nas suas palestras também, a gente sabe que se o professor hoje tratar o aluno como ele era tratado na época que ele era aluno, ele não vai perder o aluno, né? Ele vai fazer o aluno ser um cara completamente ferrado. Desajustado. Tá? A grande dificuldade será das pessoas agora que se deram conta disso, se dão conta disso, é ter coragem de se reinventar. As pessoas têm medo de se reinventar. Sabe que quando tu me mostraste a divulgação da live, eu preferi não dizer nada do segundo termo, que é criatividade e reinvenção, esse é o nome da live, né? Porque eu queria abordar justamente isso. Não está errado a gente falar reinvenção, nem reinventar, não está errado, porque a gente tem essa sensação. Não está errado a gente falar se recriar, mas se tu for espremer, não estou falando das crianças, depois eu falo das crianças, estou falando do termo reinventar. O que nós, na verdade, estamos agora é tendo que nos adaptar. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, que é fácil de explicar. Eu era um palestrante presencial, tá? O que seria uma reinvenção? Eu virar uma corretora de seguros online. O que eu sou hoje? Um palestrante online. Eu estou sendo remunerado por lives e palestras e consultoria online, entendeu? Então, eu não me reinventei, eu adaptei as circunstâncias que o mercado me permite, entendeu? O que uma lanchonete ou um restaurante passou a fazer que não fazia? E-commerce, cara entrega, entendeu?
Ele se adaptou. Agora, se o cara fechar o restaurante e abrir um serviço de entrega de bicicleta, aí ele se reinventou. Eu sei que é semântico, conceitual, mas eu acho que é importante. E aí eu disse, deixa a reinvenção no título, porque assim, eu acho que nós estamos numa fase de adaptação na veia. Antenas ligadas para... E outra coisa, o que for dito hoje, talvez daqui a um mês não serve mais. Não é que não sirva mais, bota fora, mas assim, tem que ter ajustes. A recomendação que eu te der hoje para qualquer coisa que me perguntar, revisa ela daqui 2 semanas. Revisa. Né? Então, nesse ponto, a reinvenção não é que me incomoda, mas eu gosto de chacoalhar. Eu tenho certeza que tem gente que está vendo aí, uns não estão concordando, uns estão concordando, mas essa é a intenção, é refletir, tá? Para não chegar com certeza. Assim. Eu tô me desviando, vou voltar para as crianças, mas assim, eu disse assim: ó, quem tem muita certeza hoje, ou está lendo pouco, ou está prestando pouca atenção, ou está tentando manipular alguém, entendeu? Não pode ter certeza. E das crianças? Refaz a pergunta, que é muito, muito complexa, a tua pergunta das crianças. A pergunta é a seguinte. Eles estão mandando... Vamos resumir para hoje. Eles sabem coisas a mais, né? Que eles estão mandando. Mas a gente ainda vê alguns segmentos, eu usei o segmento da educação, né, que é o segmento que eu mexo, que a gente ainda enxerga pessoas que estão querendo passar um modelo que viram, que viveram esses novos, né? Essas pessoas, o maior desafio delas é se reinventar? Não, eu acho que verdadeiramente se adaptar. Só que, assim, ó, com todo o respeito, porque assim, até eu não posso pisotear no mercado. Eu vou te dizer, nos últimos 3 anos, o que eu mais palestrei foi para agro e educação, tá? Não que eu não palestre para banco, mas assim, agrotech, agropop me salvou 3 anos, tá? E, cara, educação, grupos de educação, universidades, escolas, cara. E aí, o que eu tentava dizer com todo carinho, porque dói, é o seguinte: muitas vezes a cúpula da direção das escolas, das universidades, já foi para o Vale do Silício, já está com a cabeça assim, né? Todas as crianças e adolescentes estão com a cabeça abertona, alguns pais estão assim, e os professores estão travados, cara. Não tem nada a ver com quanto ganha, tá? Tem a ver com e agora? E aí, no desespero, mantém o esquema. E tá lidando com um ser, cara, que passa todas as horas fora da escola, aqui, ó. Que passa aqui, tá? Ou jogando game. Tu imagina este ser que faz 10, tudo ao mesmo tempo agora. Presta atenção no quadro aqui. Pô, velho. Não, né? Não, nem em pós-graduação dá para fazer mais isso. E aí essa nova forma de prestar atenção, essa nova forma de poder buscar atenção dessas pessoas, buscar o interesse, é o que justifica o sucesso da tua palestra muda? E aí já fala um pouco da palestra muda para quem não conhece. Sim. Eu gosto tanto das tuas perguntas que eu ainda vou responder o negócio das crianças. Tá? Eu me lembro que na palestra aí que eu fiz em 2009 e nos nossos papos de carro entre São Lourenço, Pelotas e Rio Grande, tá? Nós conversamos coisas do tipo assim: na década de 80 e 90, a revista Exame, de 5 em 5 anos, fazia uma grande reportagem, O Novo Consumidor, tá? E aí, o que tinha lá nos anos 80 e 90? O poder influenciador da mulher na decisão de compra. Poder influenciador. Cara, lá atrás, em 2009, vendo esses seres que nasceram na geração Z, eu já dizia, cara, lá atrás, chegou aí uma geração que não é influenciadora, ela é a decisora de compra. Ela vai ser consultada, ou ela vai impor uma decisão, entendeu? E exatamente isso que tu falou. Porque eles têm mais fontes do que nós. Nós, quando crianças, comemos na mão dos mais velhos, professores, família, pontos de referência, era gente mais velha. E eram fontes controláveis, tá? Os adultos sabiam qual eram as fontes que a gente tinha. A gente não tem menor noção das fontes que alimentam, abastecem, atraem atenção e encantam as crianças e os adolescentes. Não tem.
Se é que sabe, não está sabendo. Porque a semana que vem vai surgir um novo que o pessoal vai se apaixonar e em uma semana ele vai ter 1 milhão de seguidores, ou ela. Tá? E ela manda neles. Tá? Então, vamos voltar para outra pergunta boa que tu fez, que negócio de atrair atenção. Tá, a palestra muda, para quem não sabe, é o seguinte. No início desse século, eu notei que com o torpedo do celular, era uns Nokiazinho fininho assim, né, que para apertar a letra Z tinha que apertar 4 vezes, te lembra? A letra Z era 4 apertadas, né? Quando começou os torpedos, assim, eu disse, puta, tá dispersando a aula. Aí, no pós-graduação, os caras chegavam com os laptops, assim, abriu o laptop, não tinha sinal de internet, mas o cara ficava trabalhando, respondendo os e-mails, deixado gravado. Aí, quando eu chegava perto, o cara dava alt tab e tava um Word mambembe lá. Não, tô copiando a aula, professor. Mentira, tá totalmente fora. Aí, como tu sabe, tu é professor, toda aula tem um ponto, que é o ponto importante, que a pessoa tem que sair daquela aula com aquilo entranhado, tá? Aí, um dia, eu escureci a sala, botei uma música em inglês, para não confundir com o texto, que seria em português, e atrás de mim, freneticamente, o texto ia trocando e a frase não terminava, continuava no outro slide, então, para a pessoa não desligar. Em vez de eu falar, era o meu texto aqui atrás, girando, e eu com o corpo teatralizando a mensagem. E os alunos ficaram assim, cara. E o mais legal não foi isso. Não foi eles não piscarem nem olhar para o celular. O mais legal foi que na prova todos responderam a questão, porque eliminei os dispersadores de atenção, entendeu? E aí, claro, fiz a aula inteira, na Campus Party eu cheguei a fazer palestra muda de 45 minutos. Foram 13 músicas, tá? E tudo gente de menos de 25 anos assim, ó. E aí eu digo, pô, é isso aí. Então, o que é? Não é virar Cirque du Soleil, ficar fazendo malabarismo, mas, assim, torna interessante, né? Aquela discussão que a gente tinha antiga lá, né, em comunicação, o que é mais importante, forma e conteúdo? Todo mundo diz assim, o conteúdo não, velho. Sempre foi a forma. Se não for embalado de uma forma agradável, o cara não vai prestar atenção no conteúdo. Já era assim antes, agora é mais ainda, cara. Mais ainda. Adaptar o público, não o público se adaptar ao cara. Exatamente. Exatamente. Para quem nunca viu e não sabe, tem no YouTube, né? Várias palestras mudas, tudo. E atenção, tem mais palestra muda da Campus Party, que é onde eu testava coisas, entendeu? Então tem coisas muito loucas, tá? Aí o cara de uma empresa mais sisuda vai dizer, isso não é para mim. Claro que é, já dei palestra muda no STJ em Brasília, com senhores engravatados, até tem uns que aparecem na TV que estavam na plateia lá, me disseram, maneira aí, não faz nada louco. Eu digo, cara, isso é gente normal, velho. Com 15 minutos de palestra muda, os velhos estavam lá batendo o pé com as musiquinhas e tal, e depois terminou, os caras enlouqueceram. Eu digo, me disseram que vocês eram sisudos. Aí um desses bem famosos aí que aparece, fez assim, segue! Aí, festa, né? Festa. Pra quê? Pra quê? Não existe isso, não existe. Existe Fala da tua adaptação Maslow aí de pirâmide. Existe... É interessante ou não é interessante? Isso aqui é o seguinte, eu disse, como é que eu vou escrever sobre o que está acontecendo com a nossa vida na pandemia, né? Espera só um pouquinho, deu uma ziquezira aqui no meu... Como é que nós vamos fazer, como é que eu vou hierarquizar o que eu faço primeiro, entendeu? Não é um passo a passo. Eu tentei pegar tudo que a gente está vivenciando, por exemplo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cooperar com gente que está precisando e também tem que pedir ajuda mais. Eu tenho que conversar com meus concorrentes para a gente fazer um mercado na volta ser legal e não ficar deturpado e uma concorrência desleal, né? Eu tenho que criar coisas novas, eu tenho que conhecer coisas novas. Então, eu disse, como é que eu vou mapear isso aí? Eu fiz uma pirâmide, tá? Eu chupei a ideia do Maslow, tá? E fiz uma pirâmide que está aqui, ó. Eu vou lançar ela depois de amanhã, mas está aqui em primeira mão. Por isso que está no papel, tá? Tá vendo ali que o primeiro degrau é cuidar-se? Sim. Cuidar-se é o seguinte, cara. É cuidar da cabeça, é cuidar do corpo, é não se detonar, tá? É não se detonar, é não se detonar, né? Não se detonar, vocês estão entendendo, né? Porque, assim,
A gente não passa essa coisa do confinamento, essa coisa da gente estar sem grana, sem perspectiva, não passa se a gente se detonar. Então a gente tem que mais se cuidar. Não é virar assim uma pessoa que não toma um taço de vinho, não come uma feijoada um dia, mas assim, muito cuidado, cara. A gente tem que ter muito cuidado pelo seguinte: nós estamos vivendo uma situação de turbulência de voo. Isso eu falo porque eu já usei a máscara, tá? Você viu, eu vou tanto quanto a Avelange, né? Eu já usei a máscara. Uma hora de eu usando. O cara disse, pô, tu dá azar? Eu digo, não, cara, se tu viaja 1000 vezes, a chance que eu tenho de ter uma máscara é maior do que quem viaja uma vez. E na máscara, cara, verdadeiramente, a gente, para poder ajudar os outros, a gente tem que, primeiro se ajudar. E tem que botar a máscara na gente, para depois ajudar os outros. Então, assim, eu tô vendo que a gente tá precisando fazer um movimento de sociedade, um movimento de bloco, e se eu não estiver bem, eu vou puxar o bloco para baixo. E a gente sabe que tem pessoas que estão puxando para baixo, dentro da família, dentro da empresa, dentro da universidade, dentro do que for, tá? E a gente tem que resgatar essas pessoas. Não é Poliana, não é Cinderela, não sabe? É ser humano, cara. Nós temos que andar para frente. Então, assim, cuidar-se, tá? De si e dos outros. Daí, quando a gente se cuida, a gente consegue se adaptar. Porque se eu não estou cuidando da minha cabeça, não estou entendendo o que está acontecendo, como é que eu vou me adaptar? E eu considero esses 2 primeiros degraus de adaptação, de cuidados e adaptação, que eu chamo de sobreviver, tá? Tá vendo? Tá entendendo aqui? Sim, sim, sim. É o seguinte, aí vamos para cima aqui. Eu tenho que me manter. Como é que eu me sustento? Eu não me sustento mais sozinho. Eu tenho que cooperar. Tenho que cooperar com meus fornecedores, tenho que cooperar com meus clientes, tenho que cooperar com meus concorrentes, tenho que cooperar com meu sócio, tenho que cooperar com meus funcionários. Pode chamar de colaborador, eu chamo de funcionário, tá? Porque funcionário tem função, colaborador só colabora, tá? Mas assim, tá? A gente tem que cooperar, tá? Então, assim, aí eu vou poder trabalhar, aí eu vou poder produzir, aí eu vou poder me manter. Por isso que tá manter aqui, manter-se, tá? Aí o degrau de cima, bom, uma vez a gente estando com a subsistência garantida, vamos criar. E aí é a hora de crescer. Vamos criar. E depois tem uma mais viajante, que aí é o Nirvana, né? É a gente começar a saltar e voar. Tudo isso com muita maturidade. Ó, muita maturidade. Essa é a nova palestra, que foi dada em 5 minutos. Que vai começar quarta-feira. Quarta-feira. Com a primeira live patrocinada que eu farei. Essa tua ideia de trabalhar novas ferramentas, digamos assim, né, como esse caso da pirâmide, enfim, tudo isso que tu traz, e a gente sabe que tem muita palestra tua que quem já viu lembra, né? É bem aquilo que tu falou, aquele momento que para e aí lembra, aquele cara que fala disso. A única coisa que entrou, assim, uma coisa entrou. Hoje a gente percebe, né, que tem algumas situações que são bem peculiares assim do momento, né? E uma coisa que eu pelo menos percebo muito é a capacidade que as pessoas têm de se comunicar com as outras e não falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar alguma coisa que pelo menos deixa os outros um pouco mais curiosos ou mais, sei lá, mais tranquilo. Ou incomodados. Né? E aí a gente tinha falado no início lá, a gente tinha falado no início lá no exemplo do Nizam, e aí o Nizam falou um negócio bacana, que eu achei que é o seguinte, ele tem uma entrevista, ele diz assim, o ministro Mandetta era muito bom ministro, muito bom comunicador, comunicava muito bem. Tá? Então, o cara não entra na ideia de que assim, bom, aquele cara era bom porque ele conhecia muito o assunto. Eu não sei se ele conhecia, porque eu não conheço, entende? Se o cara chega para mim e diz determinada coisa, eu não sou médico, eu não sou gestor de saúde, eu posso acreditar no que ele está dizendo, mas a forma como ele comunica me convence. Tá? Me convence. E se tu pegar isso e levar esse exemplo para todos os segmentos, tu sempre vai achar uma pessoa, né, que tem uma forma de te convencer, porque tem habilidade em termos de comunicação. E o contrário é exatamente a mesma coisa. Tu pega um monte de gente que é boa pra caramba, mas que tu olha e diz assim, esse cara não vai sair dali porque ele não consegue se comunicar. Então esse é o fato do tipo assim, se eu não sou bom e ponto, não sou bom, eu preciso arranjar alguém que é bom nesse sentido para trabalhar comigo? Mas aí tem a vaidade, né?
quem não viu, tem um filme, é bom, Confinamento, que a gente dá umas dicas assim, as pessoas assistem. Tem um filme da década de 90, que é O Advogado do Diabo, com Al Pacino. Tem um momento em que ele diz assim, que o cara que ele resolveu ferrar, ele ferrou mesmo. E ele diz assim, a vaidade, meu pecado preferido. A vaidade, cara, faz com que uma pessoa não goste da outra. Pô, cara, tu já foi vítima de vaidade porque tu tá fazendo um bom trabalho. Eu já fui vítima de vaidade porque eu tava aparecendo muito. Quando eu tô aparecendo muito, teve uma empresa que eu fui designado para ser o explicador da coisa. Chegou uma hora que a pessoa o presidente ficou com ciúmes, mas tu me contratou para isso, cara. Quer que eu faça mal o meu trabalho? É porque no evento o presidente falava e todo mundo fazia assim. Aí eu falava, todo mundo fazia assim. Ele ficou com inveja. Eu digo, pô, cara, eu não sou presidente, cara. Eu sou um bom apresentador de ideias. Faz teu trabalho, eu faço o meu, mas não adianta. A vaidade é. E assim, ó, essa maturidade que eu falo aqui, ó, tá? Essa aqui, cara, esquece a vaidade, não tem época de vaidade mais, cara. Eu dou palestra, o século XX era vertical, o século XXI era horizontal. Na horizontal todo mundo é igual, cara, sabe? Isso é um bordão para quem não sabe, quem é novo. Na horizontal todo mundo é igual, é um exemplo misógino, machista, podre, de piada, de tiozão, tá? Só que verdadeiramente eu resgatei isso, porque na horizontal todo mundo é igual, nós estamos igual, cara. Estamos igual condições. E a pandemia tem uma coisa, assim, para quem está desenganado, eu tenho uma coisa para dizer: a pandemia tornou todo mundo refém dela e tá todo mundo mal, velho. Ninguém tá nadando de braçada na pandemia. Olha pelo lado bom. Eu tenho um amigo que foi. Eu já fali, tá? Eu fali quando todo mundo tava se dando bem. Eu digo assim, pô, eu vou falar um palavrão, tá? Eu sou um merda, cara, tá? E agora todo mundo faliu. Então fica tranquilo, tá todo mundo no mesmo barco. Aqui, ó, tá todo mundo aqui. Então não dá para ser vaidoso hoje, cara. Não dá para ser. Não é da boca para fora que eu tô falando isso. Tu não é vaidoso, eu não sou vaidoso, nós não bem porque por isso. Cara, na semana passada, eu fiz uma live com a prefeita aqui de Pelotas, nesse projeto que tu está participando hoje. Aí chegou um momento lá da live que eu perguntei para a prefeita como é que ela estava vendo nessa pandemia um monte de servidor e de cargo de comissão dela que hoje produzia de casa e aparecia mais resultados, talvez, do que a produção dentro da estrutura física da prefeitura. Se isso estava tirando o sono dela, no sentido de ela avaliar que aquilo ali não voltaria mais como era antes e ela poderia desenhar um novo cenário da prefeitura a partir da pandemia. Eu te pergunto o seguinte, até quando tu acha que vai existir a palavra emprego, por exemplo? Olha, a gente vinha falando já, né? Não se preocupe com o emprego, se preocupe com o ofício, se preocupe com o trabalho, se preocupe com ser a pessoa que resolve o problema, a solução. A Marta Gabriel, tá? Que é uma mulher brilhante, ela diz, essa frase não é minha, é da Marta Gabriel, porque tem gente que ouve frase em live, depois o fulano diz, não, é a Marta Gabriel que diz isso. Olha que frase genial. Ela falou isso há uns 4, 5 anos, tá? Ela tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é Eu, Você e os Robôs, tá? É espetacular esse livro. Marta Gabriel, Eu, Você e os Robôs. E ela disse, se você não quer ser substituído por um robô, pare de trabalhar feito um robô. Ponto, cara. Você acha um diferencial para você, entendeu? Seja útil em algum momento. Não estou falando imprescindível, tá? Imprescindível é aquela coisa de alta performance, eu não tenho paciência para alta performance, tá? Alta performance só gera gente louca e deprimida e depressiva. Deprimida não, depressiva e enlouquecida. Por quê? Porque tem alta performance. Estou falando de entregar um bom produto, solucionar o problema de alguém. Isto é o futuro. Você quer chamar isso de emprego, quer chamar isso de ofício, quer chamar isso do que for de trabalho, não interessa. Eu estou aqui não resolvendo um problema teu, mas agregando algo para ti. Se eu não agregar, eu não serei mais convidado para a live, entendeu? Ou para outras coisas. Por quê? Porque tanto fez. Agora, se eu disser alguma coisa que seja válido, eu te ajudei, né? E, de certa forma, até indiretamente estou me ajudando. Então, é assim que a gente tem que olhar para a coisa. E eu acho que tem uma coisa até melhor para quem tem menos qualificação.
está nivelando, não por baixo, mas está nivelando a possibilidade de quem tem pouca qualificação, agora com alguma qualificação, ocupar algum espaço. E às vezes o cara que é ultra mega blaster, estudioso e já tem 1000 medalhas, pode ser que ele não seja nada hoje, porque ele não tem aquela, né? Então, assim, que momento legal para dizer assim, vou aprender uma coisa nova, vou aprender um novo ofício. Eu, desse estágio que eu fiz na Forol, eu fiquei muito impactado por métodos ágeis. Eu estou estudando isso. Eu já descobri que eu era ágil em algumas coisas, mas não com aquela metodologia, então eu estou estudando. Estou estudando. Eu costumo dizer que essa geração que hoje toma conta das startups, dos parques tecnológicos, enfim, eles estão ali naquele modelo de negócio porque é um modelo que eles acreditam, porque eles já têm uma veia empreendedora que está sendo trabalhada pela própria geração e pela própria forma como eles comunicam, mas também tem a soma de que eles não querem trabalhar naquele modelo de empresa velho que está lá. Não quer. E isso, talvez não te lembre, mas exatamente essa palestra que te refere, eu vou fazer ilações, porque eu li todo o material que tu me mandou. Para quem não sabe, ele me mandou um recorte do jornal, uma meia página do jornal, dizendo a palestra. Tá? E o nome da palestra era Reaprendendo a Trabalhar. E, cara, eu dizia, baseado no que eu estava pesquisando a geração Z, eu dizia assim, se a gente não tornar as nossas estruturas, das nossas organizações, empresas, repartições, cooperativas, não importa, se a gente não tornar o lugar onde a gente trabalha legal, esta geração não trabalhará com a gente. E eu não estou dizendo que uma empresa só com velhos não vai dar certo, mas vai trabalhar no esquema antigão. Se a gente não arejar as estruturas e tirar o lado vertical, né, o aspecto vertical da autoridade, transformar numa empresa horizontal, onde todo mundo se ajuda e passa o bastão, né, passa o bastão um para o outro assim, né, e não joga, né? Se a gente não fizer isso, essa geração não trabalhará com a gente. E é por isso que tem tanta gente querendo empreender, e é por isso também que muitas escolas e faculdades começaram a ver que tem que parar de falar, arranja um empreguinho seguro para ti, meu filho, e vai te virar, meu filho. Já notou que mudou a informação? A informação que está sendo mandada não é... Quando tu arranjou a primeira coisa decente da tua vida, alguém na tua família disse: ai, que bom, Rafael, que agora tu tá numa firma boa. Tu já deve ter ouvido isso, né? Eles não querem isso. Eles não querem isso. E por isso que isso. Levando para essa linha da educação, uma coisa interessante, quando surgiram os tecnólogos como opção de curso superior, a primeira coisa que se ouvia é mais ou menos o que se ouve do EAD hoje. Né? Não, isso aí não vale. Né? Chegava, claro, por exemplo, no conselho da profissão, os caras diziam, não, isso não pode ser avaliado, né? Isso não vale. Aí hoje tu começa a identificar que se tu chegar daqui a pouco para um cara com um perfil, eu não estou dizendo que é um perfil único, né? A gente tem que respeitar o perfil que quer o curso mais tradicional, porque ele existe, porque é aquela velha história Bernardinho, né, que eu digo, né, que o Bernardinho trabalha naquele livro dele. Eu preciso ter um cara atacando, mas eu preciso ter um cara defendendo também, então eu preciso trabalhar o heterogêneo da história da equipe. Agora, se a gente for avaliar, eu tenho um monte de cara querendo buscar conhecimento em cursos que eles não querem passar 4 anos dentro de uma faculdade. Eles querem pegar o recado e sair, ou eles querem pegar aquele recado na hora que der para ele pegar, por isso que justifica o EAD. Né? A gente, esse dia eu dava um exemplo, né, numa conversa com um cliente meu, dizendo o seguinte: a própria PUC em Porto Alegre, lá onde tu fez doutorado e eu fiz meu mestrado, ela se reinventa no momento que o pós-graduação começa a declinar, e os caras dão conta do seguinte: pô, peraí, nós vamos ter que fazer a pós-graduação mudar. Né? Eu fiz o pós-graduação dele. Né? Eu fiz o pós-graduação deles e fiquei pensando assim, cara, o que é isso? Tipo assim, o Kotler está dando aula de marketing lá. Tá? O Wozniak deu a palestra de abertura do lançamento do pós. Cara, eu fui na palestra do Wozniak, os caras iam com os Apple, dos primeiros Apple II, aqueles para o cara assinar. Né? Porque os caras não acreditavam que estavam enxergando o cara ali na frente. Né? Diz que a aula do cara dentro do pós, ele botou uma imagem holográfica do Steve Jobs, o Steve Jobs deu 20 minutos de aula. Aí fica pensando, pô, mas peraí, como é que esses caras conseguem viabilizar esse negócio? Viabiliza porque a minha turma, por exemplo, tinha 600 alunos. Né? De um cara que a PUC pagou lá. Netflix. Que o cara pagou o cara para dar uma palestra, que é uma aula, né, de 8 horas. Eu assisti uma palestra do Morongo, da Mormai, que era o professor da disciplina.
O Morongo falou durante 1 hora, depois ele se sentou, pegou uma garrafa d'água e disse assim, tá, me perguntem. Entende? Porque as pessoas estavam ali para saber o que ele tinha feito na vida dele. Né? É uma mudança que, se tu pegar essa gurizada nova agora, para eles, cara, é isso. Né? É isso. E a gente tem que respeitar e se reinventar nisso, mas, ao mesmo tempo, eu preciso respeitar ainda as diferenças. Aí é se reinventar. Aí não é se adaptar. Aí é se reinventar. Tu usou o termo correto. Aí sim, é uma trocada de chave aqui. Mas é ainda um momento, né? É ainda um período que tu tá vendo os caras que querem aquele antigo, mas querem o novo. Nós não chegamos ainda no momento que estamos vivendo um novo modelo, até em relações de trabalho mesmo. Né? Os cursos preparatórios para concurso público estão lotados, as turmas. Tem um monte de gente querendo entrar lá e trabalhar no público. Então é difícil. Mas eu tenho duas coisas. Nós temos 6 minutos, é isso? 4 minutos? Tá, vou ser bem rápido. 2 exemplos. Um exemplo de 4 anos atrás, fui dar palestra no Tesouro Nacional em Brasília, tá? Tesouro Nacional. E as RHs apavoradas, porque o Tesouro Nacional era o lugar onde o primeiro salário do camada mais baixa de pessoas que passavam em concurso era o mais alto. Era uma coisa tipo 11 mil. Imaginou uma pessoa jovem passar num concurso de 11 mil? O que a família diz? Ai, graças a Deus, está numa firma boa. Sabe o que estava acontecendo com as pessoas que passavam no concurso do Tesouro Nacional? Como o ambiente era pesadão e não era... Os caras passavam no concurso e 1 mês depois largavam. E a família devia estar se arrancando, os cabelos estavam com a vida ganha. Eles não estão nem aí, cara. Tá? Fecha o exemplo 1. Exemplo 2. For All, tá? For All. Não conheço o cara, mas me contaram que na For All tem um menino que é muito, muito competente, que ele olhou para os cursos que tinha, não sei se foi na PUC, acho que foi na PUC, ele olhou para os cursos que tinha e disse assim, não tem nenhum curso que se adequa ao que eu quero. Então, sabe o que ele fez? Ele olhou todas as cadeiras de todos os cursos, ele passou num curso que era medianamente fácil passar, não engenharia elétrica, que é muito difícil, mas também não psicologia e comunicação, que é mais fácil, um médio, tá? E ele, ao entrar na PUC, ele passou a se matricular só nas cadeiras que ele queria. E aí teve um momento que ele disse assim, tá bom. E foi embora sem canudo, cara. E foi contratado imediatamente. Então, assim, olha só, descortinou para as faculdades um outro mercado, velho. Que é o mercado do... Tu não sai com canudo, mas tu sai bom pra caramba daqui. Sabe? Monte seu menu. Monte seu cardápio. Essas duas coisas... Acabou a ideia da quantidade e trabalha a questão do conteúdo, né? Muito mais do que a quantidade. Vai acabar nosso tempo? Não, nós podemos mandar mais um pouquinho, se tu quiser. Vamos falar mais. Podemos mandar mais um pouquinho, se tu quiser. Não é de 1 hora que nem o Instagram. Não, tem uma galera que está aqui que tem aula, mas daqui a pouquinho. Tá 10 minutos da aula. A aula começa às 7h30. 7h15. Então vamos até 7h15, pronto. O cara não vai se desbloquear de prédio. Essas próprias lives aí, até nisso ajuda, né? Para a gente poder lançar o recado, para a galera ficar com vontade depois do que ficar, daqui a pouco, não, já cansei, já deu, agora eu vou sair, já ouvi demais. Esse modelo também. Uma dica de live. Não precisa olhar a live, cara. A live pode ser rádio, entendeu? Tu tá com a live aqui e fica trabalhando aqui. Isso aí. De vez em quando o cara disser, olha aqui, aí tu olha lá, pronto. Continua trabalhando. Quando eu tô consumindo... E assim, eu não pego só live de os 7 hábitos das pessoas competentes, a dica. Não, eu pego live sobre vinho, sobre candomblé, sobre tudo, cara. Sobre tudo, cara. Né? É isso aí. Pode fazer a pergunta? O que a gente percebe, né, Dado? Assim, que tem coisas que hoje tu olha, tá? E parece que tem aquele negócio que te puxa assim, não, mas isso não é certo, né? Cara, é um novo modelo, né? Não adianta, os caras estão te puxando para algumas coisas. Te puxando para algumas coisas. Eu não me assusto, porque para alguns grupos, assim, muito... Eu vou ser bem pedante agora, tá? Sem modéstia. Para alguns grupos que eu já trabalhei mais profundamente, eu digo assim, eu disse assim, eu avisei, né? Não prestou atenção, né?
Não é quer dizer que eu sou bacana, mas assim, pô, velho, tava caindo de maduro que nós estamos saindo de uma época vertical a uma época horizontal, que a autoridade não é mais imposta, é conquistada. Tava caindo de maduro isso tudo. Sabe como é que eu tô chamando a pandemia? É a transformação Covid digital. Porque a transformação digital ela era feita de lado, assim. Pessoa física e pessoa jurídica. Eu sei uma coisa, mas eu nunca entrei no Zoom. Eu não sei falar não sei o quê, eu também não sei mexer não sei o quê, eu não tenho e-commerce, né? Era meio de lado. Agora a pandemia fez assim, ó. Então, a transformação digital foi agendada pela pandemia. Então, eu chamo ela de transformação Covid digital. É só um termo para a pessoa lembrar, tá? A pessoa sai dessa live e vai lembrar do Covid digital. Tá, eu posso te mostrar uma coisa? Posso te mostrar uma coisa? Pode, claro. Para ilustrar aquilo que tu estava falando, eu vou mais para trás. Esse aqui é o século XX, tá? Esse aqui é o século XX. E esse aqui é o século XXI, esse de baixo. E nós estamos entrando na terceira década do século XXI. E o século XX não deixa o século XXI decolar, tá? O século XX vem com aquelas coisas assim, sabe quem está falando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quando o burro fala, os outros baixam as orelhas, sabe? Me chama de doutor. Essas coisas do século XX, coisa de velho. Formação de mesa em palestra. Eu dou palestra, o cara forma a mesa, todo mundo bate palma, o cara faz assim. Aí os caras apresentam o meu currículo, desfaz a mesa e eu dou palestra. Para que formação de mesa? Coisa de velho, tá? Velho, século XX. Tá? E aí, eu digo, olha aqui, ó, o século XXI já tá louco para... A transformação não. A pandemia fez assim, ó. Tirou o século XX da frente. E ó. Semana passada eu dei palestra pro Rotary de São Paulo, todo Rotary de São Paulo. Média de idade, 60 anos, cara. Tinha 1.500 pessoas em casais, tá? Eu vi as fotinhas assim. Todos assistiram a convenção do Rotary de São Paulo pelo Zoom, velho. Ninguém disse nada. Um que outro deixava o som aberto, aí o fulano dizia, fulano, bota no mute. O cara sabe o que é mute. Pronto. Resolvido. É mais ou menos o que aconteceu quando a internet apareceu, né? Porque antes da internet, quando tinha só informática... Perfeito, Zé. Chegar para o pessoal mais velho e dizer assim, vai aprender informática. Você quer aprender informática? Tá louco, tô velho, não tenho que aprender mais nada. Não aprendi tudo que tinha que aprender. No meu tempo. Aí quando os caras começaram a se dar conta, por exemplo, que podiam falar com o neto que morava na Europa, com o filho que morava em outro lugar, e começaram a identificar benefício nisso. Não, vamos ver o que é esse negócio aí. Agora os caras entram na pandemia e se dão conta de que algumas coisas que eles precisam fazer ou querem fazer, só podem fazer usando isso, e começaram a aprender a mexer em iFood, em Uber Eats, etc., em várias situações que não é só o fato de, eu aprendi porque eu precisava. Não, eu aprendi porque eu tive tempo para aprender, aprendi porque vi benefício. E hoje tu pega um público que pode acabar com a pandemia daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas esse público vai seguir porque mudou o comportamento. É isso aí. Mudou o comportamento. Os caras mudaram, aprenderam diferente. E a empresa, às vezes, cara, é impressionante. Eu vejo pelo Sebrae, pelas empresas que eu trabalho lá. As empresas, às vezes, elas são levadas pelo consumidor, porque a empresa é acomodada e o consumidor está puxando. Cara, vamos lá. Me manda WhatsApp aí para eu ver o teu produto. Tapa na orelha. Não dá para tu mandar aqui para mim, para eu experimentar em casa, que eu não posso ir aí. Entende? Aí, que é uma quebra, né? Aí os caras liberou o comércio, os caras liberam o comércio, abre a loja está igual que era antes. Não vai vender, Sim. Não tem ninguém na rua. Né? Mas precisa sacudir, e quem sacode é o consumidor. É muito louco isso, né? Muito louco. Sim. Faz uma coisa para nós, nosso registro. Sorri aí para a câmera. É que eu faço aqui. Não. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar mais uma. Eu comecei a pesquisar. Deixa eu só dizer uma coisa. As pessoas estão falando aqui, ó. A minha metodologia é The Grounded Theory, tá? Teoria baseada em dados, não tem trocadilho com o meu nome, tá? Para não achar que eu sou chutador. Tá? E eu comecei a pesquisar empresários de vários tamanhos no Brasil, tá? Pessoa que eu dei palestra, que eu tenho conexão pelo WhatsApp, eu fico amigo de alguns. Comecei, como é que tá a tua empresa? Como é que tá a cooperativa aí? Como é que tá não sei o quê? E eu sou um furungador. Pergunto.
Sabe o que eu estou ouvindo, assim, pegando um caldo cultural, não importa o tamanho, não importa o mercado, não importa tamanho de gente, tamanho de faturamento. Eu estou ouvindo assim, eu vou mudar a minha casa de 3 andares, que foi reformada para ter uma sede própria, eu vou para um andar, meio andar, que é 1/3 da área, vou botar mesões, saídas para computador e tal, e vamos ter reuniões 2 vezes por semana e vai 80% trabalhar em casa. E é um velho, que não dava ouvido para a filha, que queria digitalizar a empresa, tá? E o velho disse assim, reduz o meu custo fixo. O outro diz o seguinte, nós vamos trabalhar 3 dias por semana no escritório e 2 dias em casa. Depois nós vamos migrar para 3 dias em casa, 2 no escritório, depois 1 dia no escritório por semana. Já imagina. E outra coisa, viagem de negócios, reunião com cliente em São Paulo, reunião com cliente no Rio, velho, vai despencar o turismo corporativo, hotel, e porque é o seguinte, nós estamos fazendo aqui uma reunião que podia estar em Singapura, velho. Claro. Som bom, luz boa, não cai sinal, tá tudo certo, velho. Entendeu? Então tem uma revolução acontecendo aí. Revolução. Mas e aí esse que eu digo aqui, ó, olha a revolução aqui, ó. Zupt! E aí te dá conta que precisou acontecer um negócio desse para muita gente poder agendar o assunto. Eu tenho um cliente do Sebrae que me disse essa semana o seguinte, cara, eu não quero mais a consultoria como tu fazia antes, que eu tenho que sair daqui, ir até o Sebrae, ou arrumar um espaço aqui na empresa para tu chegar aqui. E o cara me falou isso, tomando chimarrão, conversando comigo, e eu apresentando para ele o que eu tinha que apresentar. Então, quer dizer, esse cara vai querer voltar? Não vai. Eu mostrei para ele melhor. Eu até brinquei com ele, tipo cachorro, né? O cachorro fica dando ração para ele, daí que ele come carne. Porque ele come carne, ele não quer mais ração. Né, Acabou. É isso. Acabou. Não, e assim, ó, e isso, eu olho pelo lado bom, né? Eu sempre olho, para mim tá sempre meio cheio, tá? O copo tá sempre meio cheio. Olha só o mofo que tirou de um monte de gente, cara. Olha a sobrevida que um monte de gente passou a ter profissional, cara. Sobrevida profissional. E tem mais uma coisa, eu bato nessa tecla há 200 anos. No século XX a gente se diferenciava por idade. Jovem era jovem, velho era velho, tá? Hoje tem jovem, tem jovem velho, tem velho, tem velho jovem. A gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. Então, a quantidade de jovem que eu vejo que travou e que não quer mudar, e a quantidade de gente mais velha que vou fazer, tem uma particularidade que ninguém falou sobre isso, ninguém escreveu sobre isso, eu tenho que escrever logo, tá? Tem um monte de gente que tinha projeto, tu tem isso aí, eu também tenho, a gente já falou sobre isso. Projetos na gaveta, os caras estão abrindo a gaveta, pegando aquele projeto de 2002, sabe aquele projeto de 97, recalchutado, aquele projeto do ano passado. Cara, agora é a hora de tentar botar em prática, porque se der errado, todo mundo está se ferrando. Agora, se der certo, zupt, entendeu? Isso é bom, tira o mofo da existência, cara. Tira o mofo das pessoas. E tem muita gente que vai prestar atenção em ti agora que no outro momento não prestaria, né? O meu presente está mais ou menos, mas o meu futuro próximo vai ser bom e o meu futuro médio vai ser ótimo. Isso aí. Eu tenho que... com a casca aqui, ó. Tem que aguentar com a casca. Cara, assim, ó, sem palavras para a tua disponibilidade. Eu só estou olhando aqui os comentários, a galera gostou muito, está gostando muito, que bom. Né? Esse era o objetivo, que a gente pudesse desse jeito, ter um jeito descontraído. Eu dizia para as pessoas o seguinte, cara, assiste que vai ser bom. Né? Então, eu estava numa responsabilidade que eu não joguei em ti, mas eu sabia que tu ia tirar de letra. Né? Então, quero te agradecer e dizer assim, ó, que a ideia do dado ficou tão positiva no projeto, que semana que vem a gente segue no projeto, vai fazer uma live com o Dado Bier aqui. O Dado Bier me convidou para uma live. Tá? Então segue Dado aqui, semana que vem vamos seguir com o Dado. Né? Nós vamos ter o Dado Bier aqui. Tá? Falando do empreendedorismo. Sou amigo dele, tá? E eu cheguei lá no restaurante dele, me sentei num banco de madeira imenso, tirei uma foto com ele, e eu usava todas as aulas de falar de CRM no marketing, né? Eu botava minha foto com o dado e os alunos olhavam, o que é isso? Eu disse, banco de dados. Né? E aí agora, na live com o dado, agora veio uma moda que é dados são o novo petróleo.
Aí eu digo, pá, eu na moda. Tá, mas deixa eu te dizer uma coisa antes de terminar. Eu tenho um tipo de saudade que é assim, às vezes eu fico um tempão sem ver uma pessoa. É quando eu revejo a pessoa e converso com ela, eu digo para ela, putz, que saudade que eu tava de ti. Então eu queria dizer isso para ti, Rafa, tá? Que saudade que eu tava de ti. A gente não conversa mais, que é tão bom conversar contigo, cara. Pois é, mas tu não para, né, cara? Eu como, olha aqui, ó. Me manda longe, me manda uma mensagem, me manda longe, ou manda um áudio de WhatsApp me cobrando, a gente liga, pô. Pode deixar. Está cobrado agora, publicamente estou sendo cobrado. Vou ter que fazer. Faz o seguinte, faz uma enquete. Vê quem é que quer uma repetição dessa live, a gente faz outra lá daqui 1 mês e meio. Tá? Quando terminar o ciclo. Quando terminar o ciclo. Fazer, mas eu faço. Quando terminar o ciclo dessas lives, que eu não sei quando é que termina, tu faz uma. Sabe quando tem a série, tem um remake lá, uns pedacinhos que não. Aí tem o diretor falando, sabe aquelas que terminou a série, mas tem mais uns. Vamos fazer outra. Vamos fazer. Tá marcado. Eu ia te dizer, tu não deixou, tu fala muito. Tá, mas a outra tu me pergunta, e te vira então. Eu vou para esse lado aí, vou para esse lado aqui e tu pergunta. Fechado. Marcado. Tá bom. Cara, posso agradecer. Obrigado pela paciência, tá? Muito obrigado. E sigam esse cara. Eu não sei se tu tá do meu lado aqui ou do meu lado aqui. Eu não sei qual é o lado que tu tá aqui, tá? Mas esse cara aí é acima da média. É fora da curva. Tá? Presta atenção no que ele diz. Sério mesmo. Beijo pra ti. Obrigado para todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.